Vamos lá, sabe, a gente vai começar do início, né, de tudo. A primeira coisa que eu sugeri te perguntar é como surgiu o seu interesse pela arte. Tipo, desde quando? Desde sempre? Você sempre fazia? Desde criança? Ou você foi com o tempo que você foi falando, isso aqui é interessante? Cara, é muito legal essa pergunta, porque o meu percurso da arte ele é um pouco diferente, assim, né? Eu nunca quis ser artista, nunca pensei em ser artista. Não é uma coisa que estava no meu convívio ali diário, na família, meus pais não visitavam museus, não tinha obra de arte em casa e tal. Eu trabalhava de office boy no centro da cidade, e aí eu passava ali na Praça da República e eu gostava das esculturas de hippie, bruxa, gnomo, duende e tal. E aí quando eu saí dessa loja com 16 para 17 anos, eu comecei a fazer isso. Então eu comecei a ter interesse para fazer durepox, bruxa, gnomo, duende e tal. E aí nessa coisa tipo, depois eu fui trabalhar de vendedor de material elétrico no Brás. Eu estava voltando para Guarulhos, eu peguei o metrô para pegar o ônibus, e aí tinha um jornal, Metro News, e no meio tinha uma propaganda, né? Faculdade Paulista de Arte, curso de dança, moda, artes visuais, artes cênicas e tal, e moda. Aí eu desci na próxima estação e voltei. Aí eu voltei, fui lá pra Vila Mariana, onde era a faculdade, e aí eu fui lá para saber quanto que era, né? Tipo, e aí o curso custava R$300. Eu ganhava. O curso era R$280, eu ganhava R$300 de vendedor de material elétrico no Brás. Falei, porra, sobra ainda R$20, vou fazer. Aí tipo, você tem que fazer uma prova e tal. Aí a prova era pra você falar de arte, sobre o que você entendia sobre arte. E eu aproveitei ali aquele gancho ali da prova da FUVEST e falei do modernismo e tal. E aí comecei a estudar, tipo, e isso com a intenção de ser um profissional do durepox. Eu queria ser o melhor fazedor de bruxas, gnomos e duendes e maricas de durepox. E cara, aí foi isso, eu entrei no negócio, e aí no meio do caminho teve uma exposição do Rodin, cara, em 2000. Que era a porta do inferno, veio o gesso pra cá pro Brasil, umas peças em bronze, exposição na Pinacoteca do Estado. E aí eu fui ver essa exposição, a primeira vez que eu entrei na Pinacoteca era no ano de 2000. E aí tinha um embate, assim, porque eu sou filho de classe operária, filho de metalúrgico e tal. E aí meu pai gostava de ver Esquadrilha da Fumaça, nos estilos de 7 de setembro, e era em frente à Pinacoteca. E aí eu falei, pô, tá, esse lugar bonito aqui, Pinacoteca. Aí meu pai falou assim, um lugar que a gente nunca vai poder entrar. Aí você fala assim, porra, tipo, tá. Aí eu volto pra casa, e aí tipo, pego um dicionário e falo assim, bom, vamos ver o que é Pinacoteca. E aí tava lá, Pinacoteca, coletivo de quadros. Eu falei, pô, eu não quero um lugar que tem um monte de quadro, sabe? E aí desencanei disso e tal. E aí teve esse embate, porque eu vi um banner que tinha uma estátua, né? Então, tipo, tinha uma escultura lá enorme, e eu falei, bom, que isso aqui, né? Tipo, vou entrar, tinha uma puta fila, e eu entrei no Rodin. E aí foi amor à primeira vista. e aí eu, cara, tipo, fiquei meio curioso ali, ver tipo, as esculturas e tal, batia nessas esculturas, fazia um barulho, meio ecoava, um sino, assim, puta, que negócio louco, tipo, bronze. Cara, que isso, que do caralho. Aí eu saí desse dia na Pinacoteca falando, eu vou fazer escultura em bronze. Tipo, pumba, ali, 2000. Foi ali que eu decidi, falei assim, já tinha entrado na faculdade para ser o produtor de bruxas, gnomos e duendes de durepox, e aí virou minha cabeça ali, cara. Foi o turning point da minha vida, foi ali que eu descobri o Rodin, e aí tipo, a coisa mudou. Eu fiquei focado, comecei a fazer aula de curso de arte, assim, de escultura, de modelagem em ateliê de artistas, para poder entender como funcionava a coisa. E tipo, fiz a faculdade. Aí quando eu terminei a faculdade, a loja de material elétrico que eu trabalhava faliu. E aí eu tinha um diploma de arte numa mão e uma carteira de trabalho na outra, assim, né? Tipo, e agora, o que eu vou fazer com esse diploma de arte aqui, né? Tinha acabado de me formar. E aí eu tava conversando com uma amiga, Ângela, no Orkut, no final do Orkut. E aí ela falou, e aí, o que você tá fazendo, não sei o que. Eu falei, tô sem emprego e tal. Então, tipo, eu tô trabalhando numa galeria de arte.
e a gente está precisando de um montador. Você não quer vir aqui fazer uma entrevista? Aí eu fui lá fazer entrevista e tal. Aí chegou lá, tá bom, depois qualquer coisa eu te ligo. Eu falei, qualquer coisa eu te ligo, eu nunca vai ligar, e não foi o meu perfil, não fui o perfil, né? E aí, por um acaso, antes de chegar em casa, porque era longe, cara, a galeria era Itaim Paulista, eu morava em Guarulhos, então era tipo, 2 horas e tal, assim, de ônibus, metrô, enfim. E aí, antes de chegar em casa, o Ricardo me ligou, o Ricardo Trevisan, que é o dono da galeria. Legal, gostei do seu perfil, vem pra gente fazer um teste e tal. Aí eu fui depois e comecei a trabalhar na galeria, tipo, em 2006. E aí eu, tipo, comecei a ter um monte de informação, assim, de artistas, de arte, porque a galeria ela era dividida numa sala principal e um mezanino. Então, às vezes, tinham 2 exposições por mês, né? Então, ali eu tinha um convívio com os artistas, né? Todo mês ali tinha 1 ou 2 artistas que você conversava, você entendia sobre arte. A galeria recebia muita publicação, catálogo, revista. Na época, para a internet, 2006 ainda a internet ainda está encaminhando, ainda era uma coisa meio de escada, ainda não tinha banda larga, ainda era o começo da banda larga. Então era coisa de escada, assim. Então tinha fax ainda, sabe? A gente usava fax. Tinha fax para mandar as coisas para fora e tal, assim. E aí é engraçado, aí tipo, comecei a continuar ter o gosto ali pela escultura e comecei a produzir umas coisas, assim, sabe? Tipo, pensando tipo, no que queria comunicar ali e tal. Então as primeiras esculturas elas acabam sendo pequenas, brancas ali, tipo, que é onde eu trabalhava, na garagem no quarto de casa, então não tinha um espaço muito grande, então as esculturas eram pequenas. E aí eu fui desenvolvendo um trabalho a partir dali, assim, né? As coisas comecei a conhecer as pessoas, os artistas, entender um pouco mais o que era ser arte, porque no começo era muito uma coisa ingênua da fatura só, né? Bom, quero fazer bruxa, gnomo e marica, e depois você quer fazer um Rodin, sabe? Sim. E aí você começa a modelar sem entender muito bem o que você quer com aquilo, né? Então é mais uma coisa intuitiva, sabe? Sim. E aí o primeiro trabalho que eu fiz, que começa a ter uma ideia ali, tipo, de uma construção de uma poética, é um trabalho que chama Escorde, que também tem essa relação do vazio ali, que é uma escultura do moleque com as mãos para trás e eu faço um buraco no peito ali, né? Tipo, eu tiro o espaço do peito ali. Então é como se tivesse algo faltando ali. E aí é uma escultura de bronze, e eu pinto ela de branco, com pintura eletrostática para parecer porcelana, para simular a porcelana, para dar a ideia de fragilidade. Sim. Então eu associava a fragilidade física, ali, emocional, com a fragilidade da matéria, com a fragilidade da porcelana, né? Que é uma coisa que se você derrubar, quebra, né? Sim. E aí depois eu fiz outro Entre Nós, que é esse aqui. E aí ele tem um espaço, é um abraço tipo platônico aqui, né? Porque é um espaço de outra pessoa vazio. Sim. E ele chama Tudo Entre Nós. Tem esse vazio, assim, uma distância entre eu e você ali. Então eu tava trabalhando essas questões ali, tipo, meio pessoais, existenciais ali. E aí eu comecei a entender que a figura humana é o que me interessava, porque era como eu conseguia comunicar ali, né? Porque quando você trabalha com a figura humana, você tem um apelo afetivo muito grande ali. Porque eu acabo trabalhando com questões que são do dia a dia de qualquer pessoa, né? Então é muito fácil das pessoas se identificarem com aquela imagem, né? Com aquela figura e se colocar no lugar dela, né? Então eu entendi que era um ponto de ligação muito forte ali. Trabalhar a figura humana e essa questão tá muito atrelado, porque ela vira uma coisa universal, né? Porque, tipo, esse espaço de vazio ali do abraço, que essa coisa platônica ali, ela comunica aqui na China, na Coreia, na Rússia, sabe? Porque você está falando de questões afetivas, você está falando do ser humano, você está falando de pessoas, você está falando de vidas, você está falando de você. E aí, por um acaso, as pessoas acabam entrando em sintonia com isso, né? Também falando sobre produção ainda, né? A gente queria saber um pouquinho do seu processo criativo, tipo, de onde você tira suas inspirações, são sempre questões internas ou às vezes questões externas que você acaba transmitindo? Cara, a princípio, assim, era tudo autorretrato, no fim das contas era tudo autorretrato, ali, no sentido de que eu retratava coisas, situações pessoais ali, né? As narrativas que eu estava propondo no trabalho eram muito pessoais, sabe? E aí depois isso cansou, assim, porque eu acabei resolvi com umas questões que eram minhas,
e aí você começa a explorar para outra coisa. Então, eu costumo dizer que eu trabalho com alguns tipos de narrativa, que são as narrativas pessoais, as narrativas históricas e as narrativas ficcionais. O que quer dizer isso? Que as pessoais é quando é uma coisa que eu, que é um envolvimento meu ali, né? Às vezes é uma coisa que eu passei, ou que eu vivi, ou que eu experienciei, ou uma música que eu ouvi, sabe? Ou um filme que eu vi, achei uma cena interessante e aquilo me dá um gatilho para produzir um trabalho. Ou narrativas históricas, quando eu tento ressignificar algumas narrativas oficiais, questões históricas brasileiras. E as ficcionais é quando eu misturo tudo isso, a história e as pessoais, e invento as minhas histórias, né? Porque que é essa questão de como você vai criando isso, né? E aí, claro, com um pouco mais de maturidade, assim, eu fui entendendo que eu criando essas narrativas, eu não controlo os finais delas, né? Então eu começo a entender que o espectador é coautor de significado do trabalho. Então ali eu proponho uma narrativa, eu dou um momento congelado ali, porque eu penso o meu trabalho como um flagrante do instante da ação ali, né? Então eu venho desse pensamento do Cartier-Bresson, do instante decisivo, né? Então eu tenho esse momento que é um frame, né? Então se eu estou fazendo um conto, é uma pequena história ali, né? E eu congelo esse momento, que é o momento que eu decido para um personagem estar estático e eu modelar ele e virar uma escultura. E ali proponho, sugere uma narrativa. E aí, a partir disso, a pessoa que está recebendo aquela narrativa, conforme o seu repertório, ela vai criar um outro final para a história. Então, eu crio um determinado momento que ela vai induzir uma coisa, mas quem vai terminar o final daquilo é você enquanto espectador, né? Enquanto vem do trabalho, né? Então, ele acaba nas questões mais conceituais, acaba sendo isso, assim, né? Tipo, então várias coisas são gatilho para fazer. Às vezes uma conversa vira gatilho para fazer um trabalho, às vezes uma música, às vezes um filme, às vezes uma coisa que você ouviu ali de alguém, tipo, é um gatilho para fazer um trabalho. E às vezes o gatilho é uma inquietação mesmo ali de questões que vão para além de você, né? Sim. A gente viu que você fez algumas residências já em outros países, e a gente também queria saber quanto que essas residências foram impactantes em relação à sua produção. Tipo, se você foi tirando alguma coisa, você comentou da Itália, né? Que Sim. Tinha as obras que não tinham membros e tudo mais, e que você começou por isso e depois você foi... Tipo, ver de fora, você começa a valorizar certas coisas que às vezes passa batido, né? Porque como você está numa rotina ali, tem coisas que você não presta atenção porque ela está do seu lado ali, então você passa despercebido. Quando você sai, que você começa a voltar, e aí você começa a ter um olhar estrangeiro para de onde você veio. Então isso me fez começar a pensar em questões aí, tipo, do quem eu era ali no mundo, né? Quem é esse corpo, né? Tipo, brasileiro, que é uma mistura de raças, e de onde eu vim, do que eu estou fazendo, sabe? E aí começa a fazer você pensar essas questões. E aí começou a entrar no trabalho, né? Aí eu fiz uma residência no Japão, de um mês, foi importante também, que, cara, tipo, do outro lado do mundo, outra cultura diferente, e aí você começa a entender, tipo, uma tradição asiática, né, da escultura em bronze, né? Tipo, os templos, que tem muito bronze com Budas, enfim, essa construção do material. Mas mais uma questão de espírito mesmo, né? Quando eu voltei, eu ganhei um prêmio PROAC, eu fiz essa residência em 2015, e aí em 2016 eu fiz uma exposição no Paço das Artes, né? Com o PROAC que eu ganhei um prêmio, né? O PROAC é um prêmio da cidade de São Paulo. E aí eu fiz uma escultura que ela chama Eu Vi o Mundo e Ele Começa Dentro de Mim, que tem muito dessa relação dos budistas, assim, né? Tipo, o Japão tem essa coisa teológica, assim, né? Tipo, que ela é uma coisa que ela transcende, tipo, humano ali, uma coisa mais espiritual, né? E aí eu fiz esse trabalho, que é uma escultura de um moleque sem o topo da cabeça e cresce uma árvore ali, né? E aí eu uso de referência o título de um trabalho do Cícero Dias, que é Eu Vi o Mundo, Ele Começa em Recife. E aí eu discordo dele e falo, não, eu vi o mundo, ele começa dentro de mim. Que a partir das minhas experiências, do que eu dou pro mundo, é o que o mundo me devolve. E aí eu fiz uma fonte, né? Que é uma prática de escultura milenar, mas inspirado nos jardins japoneses, esse trabalho.
Nossa, legal. E depois eu fiz uma residência nos Estados Unidos, na cidade do Kansas, no Missouri, que é no meio dos Estados Unidos. E aí eu fiquei lá também produzindo, eu fiquei 3 meses produzindo um trabalho que já tinha um final, né? Então eu fui convidado para uma exposição, e aí eu tinha uma residência que estava atrelada a essa exposição, então eu fiquei 3 meses para produzir o trabalho para a exposição, e aí eu fiz um trabalho que chamava Uma Palavra Que Não Seja Esperar, que é uma menina, tipo, negra com os livros em cima da cabeça. E aí eu começo a fazer várias leituras de símbolos, né? Então eu começo a trocar alguns símbolos. Então você está ali sempre acostumado a ver a mulher ali com a lata de água na cabeça. Por fato da minha família ser nordestina e tal, toda da Bahia, e eles vêm do êxodo rural, né? Tipo, então no final dos anos 70 tem uma migração imensa dos nordestinos para o sul, sudeste do Brasil, por conta da seca, né? Então é muito comum você fazer essa relação da seca, no Nordeste com a seca, com a lata d'água na cabeça, que aí também faz uma relação à aula de etiqueta, né? Então que as meninas de famílias mais abastadas, elas faziam aula de etiqueta, então tinha que colocar os livros na cabeça para manter uma postura, né? Então eu coloco isso, os livros, né, que a educação, ela faz você ter uma vista horizontal, né? Você está sempre olhando em frente, assim, então você não pode abaixar a cabeça. E o trabalho se chama Uma Palavra Que Não Seja Esperar, porque dentro daqueles livros ali tem várias histórias, várias coisas, e de todas as palavras, todas que existem nesses textos, a única palavra que ela não pode mais ouvir é esperar, porque tem essa urgência, então ela está andando. Excelente, né? A próxima pergunta que é a respeito do mercado, né? Como você se inseriu nele e qual a sua visão hoje em dia sobre ele? O mercado, cara, é uma coisa bem complexa, assim, né? Porque as pessoas criam um monstro com a coisa do mercado, mas é um mercado que é um mercado de trabalho, né? O mercado é um mercado de trabalho. Então, eu me inseri no trabalho, tipo, como eu disse anteriormente, eu fui trabalhar numa galeria de arte, né? E é interessante que eu trabalhei nessa galeria de arte e eu passei a ser representado por essa galeria depois que eu volto dessa residência de Portugal. Esse ano, tipo, de 2010, ele foi bastante importante, assim, porque foi uma época, eu participei de alguns salões, assim, acho que foi uns 10 salões, e eu ganhei prêmio em 3, prêmio em dinheiro, né? E essa grana me possibilitou a fazer a residência. E aí quando eu volto, um curador me convida para fazer uma exposição na galeria que eu trabalhava, né? Porque eu tinha pedido demissão para poder fazer a residência. E aí a partir desse momento que eu mostro o trabalho na exposição na galeria, as pessoas entendem ali que eu sou artista, que eu tipo, mudei ali de posição dentro da galeria e comecei a ser representado por ela. Então, e antes disso, antes de ser representado pela galeria, eu já atuava no mercado, fazendo produção, montagem, venda, tudo isso. E aí eu acho que o mercado é uma coisa importante, assim, o mercado, ele é relacionado, mas ele não é sinônimo de arte. O mercado não é sinônimo de arte. O mercado, ele está relacionado à visibilidade do trabalho, tipo, a promoção do trabalho. Então essas são as relações criadas com os museus, com os colecionadores, como você vai comercializar a coisa, né? Porque a arte é quando você faz no ateliê ali. Porque o mercado, ele segue tendências, segue modas. E isso todo ano muda. Tipo, o artista mais interessante vira menos interessante um ano, sabe? O artista que é o mais importante de uma Bienal, na Bienal seguinte você não lembra quem ele é, sabe? Então tem essas questões que eu acho que são importantes, assim, não se seduzir com isso, né? Porque o mercado, ele está interessado na comercialização, né? Então não é que um trabalho ele é comercialmente bem recebido, que ele é conceitualmente bem elaborado, ou ele é esteticamente, plasticamente bem resolvido. Isso não tem nada a ver com o mercado, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes um trabalho que você acha tipo, até medíocre é sucesso de venda no mercado, sabe? Então não tem muita relação com isso. Mas é uma coisa que não desassocia. O artista ele tá atrelado ao mercado de certa forma. Porque a gente também confunde a ideia de que achar que o mercado é só a galeria, né? Uma galeria comercial que vai te vender. Mas o museu é o mercado, sabe? Uma instituição é o mercado, uma residência é o mercado, um colecionador é o mercado. Você vender seu trabalho faz parte do mercado. Então é como o trabalho vai circulando ali, né? Como ele funciona, como ele gira. Eu acho que são coisas que caminham juntos ali. Mas você não pode seduzir ali também, não se deixar levar, porque um tipo de trabalho é moda no período
depois no outro verão ele muda o gosto do mercado. O mercado está sempre em busca de novidade, né? Então, e de jovens artistas, então isso é uma prática comum do mercado, então isso vai sempre acontecer. Tipo, hoje não é diferente do que aconteceu há 20 anos, 30 anos atrás, e não vai ser diferente do que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos. E a gente tem algumas perguntas a respeito da sua relação com a crítica de arte, enfim, como que é ter seu trabalho avaliado, lido por outros e comentado por outros, se você gosta disso, se você fala, talvez não. Então, é engraçado, assim, teve uma situação algumas situações, né, porque às vezes quando você faz um trabalho e está no mundo, ele está aberto a outras interpretações. E às vezes você concorda e às vezes não. Então eu comecei a criar o hábito de escrever sobre o meu trabalho. Então eu sempre escrevo sobre o que eu estou fazendo, sabe? E aí eu fui para o mestrado, depois doutorado, para isso, para ter um documento que seja... Então, geralmente essas conversas, essas entrevistas, são os meus pontos de vista, como eu penso o trabalho, que também é um documento. Então eu sempre tento deixar documentado como eu penso o meu trabalho, como eu discurso sobre o trabalho, como eu acho que é o meu trabalho, sabe? Então, se a pessoa fazer uma leitura ali que você não goste, ok, também, tudo bem, não tem problema nenhum, mas sabendo que o teu ponto de vista é outro, né? Então ela está falando ali por uma questão pessoal dela, né? Mas a crítica é isso, né? Tipo, também essa palavra criticar, assim, depende de como você encara ela, porque às vezes uma crítica é bem-vinda, assim, às vezes é uma coisa que você não está vendo, né? Quando você está envolvido com a produção, tem coisa que passa despercebida que você está tão focado que teu prisma fica mais fechado no foco ali, né? Não é tão expandido. E às vezes uma pessoa de fora ela consegue ver de uma forma diferente, tal. Então eu acho que é importante, assim, a crítica acaba acrescentando, né? E traz novas leituras para o trabalho, novos pontos de vista, né? Que também é importante. Você todo mestrado, né, e doutorado também a respeito de o que te motivou a prestar essas novas fases, né, do currículo profissional e etc. O que te motivou a isso? A Cara, gente ter o seu trabalho validado escrito, né? É muito louco, assim, né? Porque, por exemplo, já tenho uma trajetória bem sucedida no mercado, meu trabalho ele tem uma visibilidade boa, comercialmente ele funciona bem, só que eu tive uma conversa com um artista que chama Otávio Araújo, é um artista muito importante brasileiro, assim, pintor, gravador, ele foi assistente do Portinari. E foi muito louco essa história porque eu encontrei uma vez numa molduraria, vi uma gravura dele, um Malito. Falei, nossa, que trabalho legal, assim, tal. Aí eu comprei a gravura, tipo, eu gostei dela e tal. Aí eu fui pesquisar saber mais sobre o artista. E aí eu descobri que era um artista negro, que tinha sido assistente do Portinari, que tinha feito exposição individual no MASP, que tinha feito uma residência na Rússia e morou 10 anos, que ganhou uma bolsa de estudos do governo brasileiro para estudar gravura na Rússia. E aí eu falei, tipo, fui pesquisando sobre ele ali para entender um pouco mais sobre o trabalho. Eu tinha um amigo em comum de uma pessoa que tinha fotografado ele no ateliê. E eu falei, pô, me passa o contato do seu amigo, eu quero falar com ele. Pô, você fotografou o Otávio Araújo e tal. Ah, ele é vivo ainda, porque não tinha muita informação sobre ele. Não, o cara ele tá velhinho assim e tal, 90 e tal anos, mas ainda tipo ok. E aí eu fui e resolvi ligar, tipo, pra casa do cara. Então, tudo bem, eu sou o Flávio, sou estudante de arte, queria conversar. Quem atendeu foi a mulher dele. Eu queria conversar com o Otávio e tal. Então, ele tem uma saúde debilitada, ele já é uma pessoa idosa, enfim. Mas eu vou conversar com ele, se ele topar te receber, ele te recebe. Cara, eu fui pra ateliê do cara e passei uma tarde com ele, falando de arte, falando de pintura, falando de escultura, falando de Rodin, falando de Giacometti, tipo, sabe, que ele é uma pessoa que viveu bastante e num período que esses grandes nomes ainda eram vivos, né? E aí a gente em conversa, assim, no meio da conversa, ele falou assim, cara, eu sei que eu vou morrer em breve e a única coisa que eu me arrependo da minha vida é de não ter passado todo o meu conhecimento. Como assim, passado o seu conhecimento? Não, porque eu sou bom pintor, faço gravura, tenho todas as técnicas e eu não passei pra ninguém, nem pros meus filhos. Então eu vou morrer e vai acabar comigo.
esse legado, ele acaba, morre comigo. E aí foi engraçado, tipo, porque logo 3 meses depois ele morreu. E aí aquilo ficou na minha cabeça, assim, falando, meu, tipo, cara, tipo, aquilo é uma mensagem ali, né? Tipo, o cara morreu e tinha esse vazio ali, né? Que não preencheu, porque ele foi um artista que tem trabalho no MASP, na Pinacoteca, em vários museus, depois ele não é mais conhecido pelo grande público, e a única coisa que deixou ele triste foi não ter ensinado o que ele aprendeu, né? E aí foi o motivo foi um gatilho para me motivar a fazer mestrado e depois doutorado, porque o intuito é estar na sala de aula mesmo. Fala, pô, eu faço escultura, eu estudo escultura, eu pesquiso escultura há muitos anos, então tem muitas coisas que eu consigo passar. Então foi daí a ideia, tipo, o desejo de poder ir para a educação, que eu acho que eu consegui adquirir um conhecimento técnico e conceitual do trabalho, e por também estar no mercado, no sistema já, tipo, de uma outra forma, então eu aprendi coisas que seria egoísmo meu não passar. Tipo, deveria ser uma regra, assim, tipo, todo artista tem que fazer um estágio, tem que trabalhar numa galeria, no museu, numa instituição. Para quê? Para entender como que funciona, como que você transporta um trabalho de arte, como que você pendura um trabalho de arte, como você vende um trabalho de arte, como que você fotografa um trabalho de arte, como que você fala sobre um trabalho de arte. Isso você não aprende na faculdade, né? Sim. E aí você tem uma deficiência, e aí você tem um artista que às vezes fica meio debilitado em umas coisas. Então o fato de eu ter trabalhado na galeria me proporcionou a saber como que faz um portfólio bem feito, como que eu escrevo um e-mail de apresentação para um curador, como eu transporto o trabalho, como eu faço uma caixa para o trabalho, como eu exporto o trabalho, como eu faço uma nota fiscal para o trabalho, sabe? Porque quando você vende, você emite uma nota fiscal, você abre uma empresa. Então tem toda uma logística ali que é importante, e aquilo te deixa, tipo, mais cômodo para executar as coisas, né? Dar os seus passos dentro desse mercado, dentro do sistema, né? Como você vai produzir o seu trabalho, então você já sabe aonde o público que você quer atingir, sabe? Tudo isso também é importante saber, sabe? Que a gente tem uma ideia romântica de que você é um artista, gênio, vai ficar no ateliê e tal, e depois vai morrer pobre. Porque tem uma vergonha do artista ganhar dinheiro também, né? Eu acho que em todas as faculdades que você faz, o objetivo é um mercado de trabalho. Por que no mercado de arte tem que ser a caridade, né? Todo mundo, porque no sistema inteiro, se você faz uma exposição, para uma exposição acontecer, todo mundo está ganhando ali, cara. É o produtor, é o cara do transporte, é a faxineira, o segurança, o montador, o monitor. Você trabalhou como artista independente por um tempo? Sim. Vendendo independentemente? Sim, Como foi isso? Cara, no começo, assim, eu comecei... Eu tive uma representação comercial muito rápida, assim, sabe? Na minha turma, assim, eu fui um dos primeiros a ter uma galeria comercial. Pelo fato de eu ter trabalhado na galeria e já ter conhecido as pessoas, enfim, conhecido as pessoas certas, né? Mas eu fiquei nesse começo, assim, vendi um trabalho sozinho, e depois um período de transição, assim, tipo, eu trabalhei com a Galeria Casa Triângulo como funcionário de 2006 a 2010. Aí depois eu mudei de posição, depois eu fui representado por essa galeria, aí eu fiquei de 2011 até 2017, e aí em 2017, no final de 2017, eu rompo minha parceria com eles e começo a trabalhar sozinho. E aí eu trabalho 18, 19 e 20 sozinho, de forma independente, ali, vendendo meu trabalho no ateliê, expondo meu trabalho e tendo todas as relações a partir do meu lugar ali. Mas eu acho que hoje é uma coisa muito mais fácil, assim, com a internet, as distâncias ficam encurtadas. Então, como a distância fica encurtada, eu consigo acessar as pessoas. Então hoje é muito mais fácil você esse é o curador tal, o curador Y, que você pesquisa, geralmente as pessoas estão na internet, assim, tá no LinkedIn, tá no Instagram, enfim, todas essas mídias sociais. Claro, eu sou de uma outra geração que estou aprendendo a lidar melhor com isso, assim, mas eu já consigo me virar bem. Então eu fiquei 3 anos trabalhando sozinho, meu faturamento era 80% via Instagram, as vendas que eu fazia no ano, assim, sabe? Então é isso, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Pela entrevista. Obrigado por ter vindo aí. Eu te agradeço bastante. Foi muito produtiva pra gente. Acho que quando a gente for apresentar também vai ser bem legal pra todo mundo. Legal, espero que vocês gostem. Muito obrigado, pessoal.